Olá, meu aluno do Lei da Atração Turbinada. Agora chegamos na aula número 2 e nesta aula você vai descobrir qual é a fórmula básica da Lei da Atração. Você vai descobrir então o que leva de fato à atração de alguma coisa no universo. Então vamos começar por esta aula. A lei da atração, ela é uma lei natural, assim como a lei da gravidade. O que isso quer dizer? Você não precisa pensar para que ela funcione. Ela vai funcionar de todas as maneiras, começando por você, pela sua própria mente, aquilo que você está transmitindo, aquilo que você está pensando e sentindo a respeito de algo. Então, você fala assim, bom, eu agora estou usando a lei da atração. Sim, você pode aplicá-la de uma forma mais consciente, mas ela continua operando na sua vida, tá? Porque nós só temos consciência de apenas 5% de nossos pensamentos, sentimentos, os outros 95% faz parte do nosso subconsciente que também cria a realidade. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, você atrai tudo aquilo que você está transmitindo. Lembra que nós falamos na primeira aula que existem os níveis de consciência? Não só você atrai aquilo que transmite, mas um grupo de pessoas, né, a média dos pensamentos daquelas pessoas atrai algo que elas estão transmitindo, de acordo com o sentimento ali que está predominando. Um planeta atrai aquilo que transmite. Um país atrai resultados para aquele país, se é bom ou não, de acordo com aquilo que ele está transmitindo. Aí, nesse caso, quando é coletivo, forma-se uma média de tudo isso que vai dar os resultados. Então, essa criação acontece tanto a nível individual, como eu falei, como a nível coletivo, e o próprio todo, o próprio Deus é quem gerencia tudo isso, é quem dá ordem, é quem estabelece a harmonia do universo. Então, basicamente, voltando agora para nós, né, em questão de resultado prático na nossa vida, o que vai determinar isso é a nossa programação mental. A nossa programação mental é que vai determinar se você vai ter facilidade, se você vai ter dificuldade para materializar, se as coisas vão demorar mais tempo, menos tempo, se você produz mais rápido, mais devagar, por aí vai, porque tudo depende dessa programação. Essa programação mental são as histórias que você ouviu na infância, ou até mesmo se você acredita em reencarnação, vidas passadas, coisas que vieram lá de trás que foram sendo programadas. A própria experiência de vida forma uma programação mental, porque às vezes uma experiência que você passou vai te levar a pensar e sentir de uma determinada maneira. Tá? Então, a questão aí, aqui nós explicamos questão de traumas, questões de bloqueios que realmente fica programado na mente. Então, o sistema de crenças é tudo aquilo que a pessoa acredita, tá? Desde a infância, enfim, tudo que ela passou foram as histórias que foram sendo contadas que levou a ela a acreditar que a vida é de uma determinada maneira. E geralmente essas histórias elas têm um padrão muito comum, porque geralmente foi passado de geração para geração, de pai para filho. Então, quando é esse conjunto, né, eu tenho as minhas crenças individuais, mas quando elas são muito parecidas, que uma sociedade, que um planeta inteiro chega a pensar de uma forma parecida, então nós chamamos isso de paradigma. Isso forma então um conjunto de pensamentos, daí a gente tira uma média de tudo isso, né, que isso vai dar a programação mental. Então essa é a base de tudo, tá? Alguns chamam esse diagrama também de PPSAR, né, que é a programação mental leva aos pensamentos, que leva aos sentimentos, que levam às ações, que levam aos resultados. Eu quis aprofundar um pouco mais nisso para que você entenda mais a fundo. Então, de um lado eu coloquei todas as crenças, paradigmas, experiência de vida, historinhas que foram contadas, vai te levar a ter um modelo X de programação mental e vai tirar essa média. Tudo isso vai levar com que a pessoa ela tenha um padrão repetitivo de pensamentos. Não só negativos, também positivos. Nós chamamos isso de hábitos, né? A pessoa cria um hábito de pensar positivo, ou ela pode criar um hábito de só pensar negativo, de só reclamar da vida. Então, tudo isso, todo esse sistema de crenças gera um padrão de pensamentos na pessoa que é muito semelhante ao seu grau de consciência, à sua frequência. Então, isso vai levá-la a ter um padrão de sentimentos, né?
por ela pensar dessa forma, por ela acreditar que a vida é dessa maneira, é X ou Y, ela vai ter um sentimento com relação a isso e ela vai ter um retorno emocional. Né? Se essa programação é boa, ela tende a se sentir bem, tende a se sentir alegre, tende a se sentir feliz, mas quando não é, ela tende a se sentir mal, tende a se sentir incapacitada, tende a se sentir desprezada ou se sente não merecedora. E tudo isso é o que vai levar ela a agir de determinada maneira, porque ela vai agir conforme aquilo que ela aprendeu sobre a vida, conforme as experiências que ela passou, as histórias que foram contadas, né? É a única forma que ela tem para ela agir, porque é aquilo que ela ainda acredita. E isso vai levar a ter uma série de resultados. Então, para que a gente possa trabalhar a fundo a questão da expansão da consciência, para que a pessoa realmente consiga ter resultados, não é só mudar a ação ou mudar só o pensamento em si. É preciso verificar quais são as crenças limitantes, o que está impedindo a pessoa de ter o resultado que ela busca, e geralmente a questão está lá na primeira parte aí, né? Que são o sistema de crenças, são os paradigmas. Quando a pessoa muda esses paradigmas, passa realmente a aceitar uma nova realidade, começa a entender como o universo funciona, ela passa a manifestar um novo tipo de realidade. Por isso que mudar o paradigma é muito importante. Por isso que mudar paradigma realmente é o foco também do nosso curso. Ok? Então, essa programação mental, né, que tem que ser limpa, quanto mais melhor ela for, mais a pessoa cresce. Tá? E depois eu vou falar isso a níveis de consciência também. O nosso mestre Jesus Cristo disse uma frase que resume o que é a lei da atração. Né? Por ele ser muito conhecido, ser o nosso exemplo de sabedoria, então nós temos que citar o nosso mestre Jesus, que disse que: "E tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis." O que ele quer dizer com essa frase, né? Aquilo que pedirem orações, mas não é só aquela questão de você orar com a boca, ou de você simplesmente repetir palavras vazias. Não. É aquilo que você realmente acredita, aquilo que você realmente pede com o seu coração. E já acreditando que aquilo você já recebeu, porque esse é o fundamento quântico, né? Quando você pensa em algo, aquilo já existe energeticamente, só não se materializou. Aquilo já existe em outra dimensão. Né? Jesus já conhecia a mecânica quântica. Então ele disse nessa frase que aquilo que você crendo que já recebeu, né? Ou seja, você já recebeu, você vai receber lá no futuro. Ou seja, você já recebeu, você crê que já recebeu agora, tá? No passado, né? Ou seja, já existe na sua vida, só não se materializou ainda. Era isso que ele queria dizer. Então, quando você crê que você já recebeu, né, você sente no fundo do seu coração que, embora aquilo ainda não tenha se manifestado, aquilo realmente faz sentido na sua vida e aquilo realmente é verdade para você. E aquilo vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Você sente lá no fundo do seu coração. E esse é o fundamento básico, né? É o sentimento que leva à materialização, que leva à realização dos nossos sonhos. A frequência que leva, tá, a realização de sonhos, a frequência que leva você a ter um ponto de atração forte, eu chamo de alegria, que é simbolizada pelos golfinhos. A alegria é uma frequência de você de estar bem no momento presente, de você de estar feliz, você de estar alegre, tá? Então, essa é a verdadeira materialização. Você pode falar: Bruno, mas tem outras formas de atingir objetivo, atingir metas? Com certeza, tem outras maneiras, tá? Mas para que seja consistente, é necessário que você esteja atrelado realmente a um propósito maior. Bom, então tudo é uma questão de frequência, tá? Deixa eu passar aqui para baixo, não consigo descer mais. Deixa eu tentar descer um pouco mais aqui. Tudo então essa questão, né? São frequências, ok? Então a alegria, o amor, né? Estão em altas frequências, são frequências muito elevadas de energia. Então o que acontece, tá? Eu tenho que essas frequências já existem, né? Elas já estão expandidas, e quem tem que se ajustar a essas frequências mais elevadas sou eu. Eu é quem tenho que buscar a expansão da minha consciência. E qual que é a fórmula aqui para a lei da atração? Essa é a dica, né? Já uma dica assim, matadora para você entender
qual é o propósito do nosso treinamento? É que quanto maior a minha frequência, quanto maior a minha expansão da consciência, quanto mais eu me liberto dos paradigmas, dos medos, dos padrões repetitivos, enfim, mais eu vou expandindo a minha consciência, mais eu vou crescendo, até mesmo que eu chegue aí numa iluminação, né, num grau muito alto de consciência, como Jesus Cristo chegou, como Buda e outros mestres espirituais que nos vieram para ensinar coisas aí muito interessantes. Então, através do exemplo. Então, essa busca, né, que vocês têm por se transformar, por se melhorarem, por ser pessoas cada vez mais evoluídas e melhores, né, trabalhar a questão da moral, isso também gera uma atração, tá, muito mais consistente. Por quê? É até possível você atrair algumas coisas estando em frequências mais baixas, sim. Mas nem sempre você consegue ter aquela consistência. Por quê? Porque precisa se trabalhar realmente a mudança de frequência. Aí você não vai ter mais dificuldade nenhuma com a lei da atração, não vai ter nenhuma dificuldade de materializar. E eu vou falar sobre isso depois, mais na frente, tá? Então, pessoal, essa aula, né, nós falamos aí dos fundamentos, tá? Então, tem aqui, deixa eu tentar diminuir isso daqui para ficar mais fácil. Não está aparecendo ali embaixo, mas tudo bem. Aqui então, né, nós vamos de frequências mais baixas, que são contraídas, até frequências que são aí mais expandidas, tá? Aqui você não vai ver na tela, mas na apostila você vai ver aí que temos frequências que são contraídas. Então, tudo isso, tá? Esse processo aí de crescimento, de expansão, vai levar ao melhor ponto de atração, tá? Você fala, Bruno, mas tem bandido que consegue atrair aquilo que quer? Sim, tá? Porque é uma questão de colapso da função de onda. É possível também. Mas quem utiliza isso para o mal, para atrair coisas que deseja para o lado negativo, também atrai, tá? Não vou dizer para você que não atrai. Mas, quando se usa para o lado negativo, cria-se antimatérias, tá? Porque toda energia no universo ela pode ser manipulada, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então, aí é questão da consciência de cada um. Aquilo que cada um acredita, tá? Então, quem usar para o lado negativo, obviamente tem as suas consequências, tá? E a frequência da alegria é uma frequência onde você realmente consegue materializar, mas você materializa ali num estado de fluxo, num estado de amor, né, com o todo. Então, isso é uma materialização muito mais consistente. Tá? Então, essa foi a aula número 2, explicando qual que é a fórmula básica da lei da atração. Então, a expansão da consciência é uma delas, né? Quando Jesus fala ali que é em oração, né, que as coisas realmente podem acontecer, ele está dizendo aqui, né, que realmente é sentir com o coração, é estar alegre, é estar nesse estado de fluxo que então as materializações são muito mais fáceis, tá bom? Então aqui a gente está pressupondo que você tem bons intuitos, que você realmente quer atrair coisas para a sua vida que realmente vão fazer sentido, coisas que realmente vão fazer a diferença na sua vida. Então, dessa forma, o universo ele conspira a nosso favor, tá bom? Então, até mais e até a próxima aula.